Olá, eu sou o Felipe Bauer e hoje eu vou falar sobre a fase de manutenção do tratamento do transtorno bipolar. A história natural do transtorno bipolar é de alternância de episódios de humor com períodos de remissão de sintomas. Nesses períodos de remissão, o paciente pode apresentar sintomas mais brandos e algumas oscilações de humor, mas sem preencher os critérios para o diagnóstico de episódio depressivo ou maníaco. Se não tratado de forma adequada, o transtorno bipolar pode levar a um déficit cognitivo a longo prazo. A duração do tratamento é indeterminada. Se recomenda que dure pelo menos algumas décadas, mas na maioria das vezes, os pacientes vão precisar usar medicação ao longo de toda a vida. Isso ocorre porque quando se interrompe o uso de medicações, o risco de um novo episódio de humor aumenta bastante. Para se ter uma ideia, quando se interrompe o uso de lítio, as taxas de recorrência de sintomas logo após a interrupção giram em torno de 60%. Alguns estudos mostraram que nos episódios de humor, o nível de marcadores inflamatórios na circulação aumenta muito, de forma que o potencial dano neuronal de um episódio de humor é maior do que o risco do uso das medicações de forma contínua. Isso justifica, então, a manutenção crônica do tratamento. No tratamento de manutenção, o objetivo é a prevenção de novos episódios. Nessa fase, como os pacientes encontram-se estáveis após o episódio, é importante garantir a adesão ao tratamento, mantendo as doses das medicações dentro das faixas terapêuticas. Para que isso seja factível, muitas vezes se lança mão de estratégias como grupos terapêuticos, em que os pacientes podem discutir com outros pacientes ou com os profissionais de saúde a respeito do uso das medicações, como efeitos colaterais, necessidade do uso de medicações e sintomas que podem aparecer ao longo do tempo. Além disso, nesses grupos de acompanhamento, os pacientes podem ter mais informações a respeito da doença, para saber um pouco mais sobre a sua condição de saúde. As medicações de primeira linha na manutenção do tratamento do transtorno bipolar são as mesmas usadas no episódio agudo, ou seja, os estabilizadores de humor lítio, ácido valproico e lamotrigina e os antipsicóticos atípicos, que são a quetiapina e a olanzapina. Como opção de segunda linha no tratamento de manutenção, aparece a associação entre estabilizadores de humor, ou então a associação de estabilizador de humor com antipsicótico atípico, ou então a carbamazepina. Em relação ao lítio e ao ácido valproico, é necessário monitorar o uso dessas medicações, pois ambas têm janelas terapêuticas estreitas. O lítio deve ter seu nível sérico monitorado a cada 6 a 12 meses, junto com a função renal, a função da tireoide e o cálcio sérico. O nível sérico do ácido valproico também pode ser dosado a cada 6 a 12 meses. Outra opção em relação ao ácido valproico é monitorar os efeitos tóxicos do tratamento, bem como a resposta ao tratamento, e adequar a dose de acordo com os parâmetros clínicos observados. Além disso, devem ser monitorados o hemograma, o nível de plaquetas circulantes e a função hepática. Para mais informações sobre quando encaminhar o paciente, assista o vídeo da última aula sobre o tratamento agudo do transtorno bipolar. Devido ao alto risco de recorrências, a terapia de manutenção é de extrema importância. Durante o acompanhamento de um paciente, deve-se sempre descartar a presença de riscos, como o risco de suicídio ou risco de heteroagressividade, ou então ainda descartar a presença de novos sintomas que indiquem um novo episódio de depressão ou de mania. Quanto maior o número de episódios de humor ao longo da vida, pior o prognóstico do paciente em relação a déficit cognitivo e a outros prejuízos funcionais do transtorno bipolar. Assim, prevenir novos episódios através do uso continuado de medicações é o ponto-chave no tratamento de manutenção do transtorno bipolar. Resumindo, o transtorno bipolar é uma condição crônica que se caracteriza pela alternância de episódios de mania ou de depressão com períodos em que o paciente se encontra estável. Se não tratado adequadamente, o transtorno bipolar pode levar a um prejuízo funcional importante. A base do tratamento é o uso de medicações estabilizadoras do humor, que devem ser mantidas de forma contínua para evitar que o indivíduo tenha novos episódios. O Telesaúde agradece a sua participação nesse módulo. Fique atento para os próximos módulos que virão nas semanas seguintes.